Este é o complexo secreto Y-12 do Departamento de Energia de Oak Ridge, no Tennessee. O Laboratório Nacional Oak Ridge foi um dos principais sítios de enriquecimento de urânio e desenvolvimento de bombas nucleares da Segunda Guerra até o fim da Guerra Fria. Grande parte do trabalho acontecia na Y-12. Na verdade, há 3 usinas, Y-12, X-10 e K-25. Eram partes do projeto Manhattan na Segunda Guerra para desenvolver bombas nucleares e obter o primeiro urânio enriquecido para fazer as bombas que foram usadas em Hiroshima, por exemplo. Durante décadas, o urânio e outros resíduos tóxicos eram simplesmente enterrados. Fizeram isso muito rápido e não tiveram tempo de se livrar do lixo do modo que agora consideramos correto. Os resíduos eram bombeados da usina Y-12, onde processavam peças de armas nucleares, e o lixo era jogado nos lagos. A Y-12 derramou milhões de litros de resíduos da fabricação de armas nucleares nestes lagos até 1984. Então, os lagos foram drenados, tapados e cobertos com um estacionamento. Mas isso não impediu que a forma altamente móvel e solúvel em água do urânio, conhecido como U6, passasse para a água subterrânea local, apresentando até 1000 vezes mais urânio que a concentração permitida. O primeiro passo para desfazer os danos é retirar uma amostra da água subterrânea, que é 30% de água misturada à terra. Quando trazemos um núcleo, nós o testamos de vários modos. Começamos varrendo com um medidor de raios gama, que é este instrumento aqui. Esta é uma amostra que tiramos do terreno, tem certa atividade, como se ouve pelo contador. Quanto maior a contagem, maior a atividade. Podemos investigar mais com o fluorômetro de raios-x. Ele emite raios-x e pode-se dizer pela quantidade de fluorescência do elemento individual quantos desses elementos estão aqui. Pode-se quantificar o nível de partes por milhão. A Y-12 e outros sítios do Ministério de Energia enfrentam um desafio considerado intransponível até pouco tempo. Deve haver 32 estados com contaminação de urânio. Muito disso é ligado à mineração do metal e ao processamento dele em diferentes usinas. Está muito distribuído e é um problema do Ministério em particular devido ao seu envolvimento. Para tentar resolver o que pode ser o maior serviço de limpeza ambiental da história, cientistas do Laboratório Nacional Oak Ridge começaram experiências com uma forma inovadora de biorremediação. A biorremediação é uma metodologia que usa sistemas vivos como micróbios ou bactérias para transformar os contaminantes do solo em formas menos perigosas. Usar a biorremediação para estabilizar metais pesados como o urânio-6 foi uma tecnologia radical e não conclusiva. Um trabalho duro que ficou ainda mais difícil quando se soube que o solo e a água subterrânea da Y-12 continham tantas toxinas além do urânio que os micróbios não tiveram chance de sobreviver. Câmara subterrânea. Contém PCE, que é uma toxina orgânica, e também diversos metais, incluindo níquel e uma alta concentração de alumínio. A acidez é tão forte que está dissolvendo os minerais calcários do solo e o odor de ácido nítrico é muito forte. Antes que os cientistas possam tentar biorremediar o urânio, eles bombeiam a água para a superfície, passando por várias transformações químicas. A primeira usa um removedor a vácuo e filtros de carbono para retirar toxinas orgânicas voláteis da água. Bom, o próximo passo agora é trazer a água para estes tanques aqui, onde a primeira coisa removida é o alumínio. Neste local em particular, as concentrações de alumínio são muito altas, da ordem de 400 a 500 partes por milhão. Ele é escavado e bombeado para outro tanque lá atrás. A água ainda contém enormes quantidades de nitrato tóxico, que foi usado para limpar a instrumentação de armas nucleares. A água é bombeada para este reator de leito fluidizado, no qual micro-organismos desnitrificam o nitrato. Finalmente, a água é bombeada de volta ao solo e a tarefa principal começa: estimular micro-organismos a converter o urânio-6, solúvel e altamente móvel,
em urânio 4, estável e insolúvel. O primeiro passo é bombear para dentro do solo uma fonte de energia que estimule os micróbios. Neste caso, etanol. Quando pomos metanol, etanol ou acetato na água subterrânea, alimentamos as bactérias. Quando são alimentadas, elas têm de respirar. Têm de usar os metais para fazer isso. Quando as bactérias respiram, emitem um elétron extra, que se liga a certos metais, incluindo o urânio. Os elétrons que têm carga negativa reduzem o estado de oxidação do urânio, ou seja, diminuem o número de cargas positivas em cada átomo de urânio. É uma característica muito importante se reduzirmos o estado de oxidação do urânio, de urânio 6 para 4. Ele não é mais solúvel em água. Ele não flui com a água subterrânea. Ele se precipita e fica lá, no solo, de modo estável. Até agora, o estável urânio 4 está mantendo-se no solo, longe da água subterrânea. O sucesso notável do projeto atraiu a atenção de cientistas do mundo inteiro. Apesar de ainda não ter sido testado em larga escala, parece um avanço importante para estabilizar não só o urânio, mas outros materiais tóxicos. Só o serviço de limpeza do Ministério, a biorremediação, pode ter economizado muito mais para os contribuintes. O custo estimado dessa limpeza usando tecnologia convencional é de cerca de 300 bilhões de dólares. A biorremediação pode ser muito mais barata e segura, pois não é preciso escavar ou transportar o material em estradas ou expor pessoas a ele. Enquanto cientistas do laboratório de Oak Ridge estudam a solução microscópica para um problema residual gigantesco, a indústria encontra novos usos para outras fontes de dejetos, de sedimentos de papel a milhões de toneladas de lixo em atmosfera.